Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de abril de 2024 para o signo de Peixes. Peixes, gratidão por todo o apoio que você tem me dado aqui no canal. Cada vez que você assiste, curte, comenta, compartilha um vídeo meu, você valida o meu trabalho, reconhece aqui o meu empenho, o meu esforço e me faz querer continuar. Como forma de agradecer, de retribuir por tudo isso, eu volto aqui para trazer mais leituras. E é isso que eu vou fazer hoje. Vamos ver o que abriu reserva aí pra vocês. Lembrando que é uma leitura super geral. Espero que seja para muitas pessoas. Não tem como ressoar com todos. Usa seu discernimento, sua sabedoria, sua intuição. Tira daqui somente o que é para você. O que não bateu, o que não ressoar, você solta para o universo. Essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa. E nem sempre o que é para você está no seu signo solar, que é Peixes. Talvez vai estar ali no seu ascendente, Vênus, Lua, Marte, meio do céu, enfim, sempre falo da importância de ter essas outras posições desse mapa, tá bom? É uma leitura um pouco longa, então tenha paciência, fica até o final, nem sempre o que é pra você tá logo no início, eu vou abrindo, vou pedindo esclarecimento, usando os outros decks, até a gente ter uma resposta aqui, uma orientação satisfatória, tá bom? Vamos fazer a conexão com a nossa espiritualidade, fecha seus olhos um pouquinho, respira fundo. Vamos desacelerando aqui a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui o meu mentor, meu guia, meu mestre, meu anjo. Eu não jogo sozinha. Recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos, de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Peixes. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que tragam orientações, respostas, tendências, previsões para o mês de abril de 2024. O que vocês querem conversar aqui com esse pisciano, essa pisciana de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? Abril de 2024. A roda da fortuna, um 8 de copas, a sacerdotisa e no fundo do deck o 7 de copas. A roda da fortuna que está aqui abrindo a sua leitura é uma carta de Sagitário e fala de um acontecimento inesperado, de um giro, né? Uma carta de Júpiter. Então, eu não sei se esse acontecimento foi favorável ou desfavorável, eu sei que a partir disso que chegou e caiu em cima de você, porque realmente é algo que você não previa e que te pegou de surpresa, né? A gente sempre está falando de uma coisa repentina. Então, chegou com toda essa potência, é um arcano maior, é algo maior do que você. Eu não sei se isso foi numa questão afetiva, talvez, sabe, um término repentino, um afastamento, uma revelação, tem essa energia aqui também, então de repente você acessou alguma coisa, descobriu, enfim, e isso fez você se afastar, tá? A carta que vem aqui na sequência é o 8 de copas, o 8 de copas fala de um afastamento, de uma energia de desapego, deixando alguma coisa para trás, deixando algo ir. No tarô Zen do Osho, essa carta tem o nome de acho que é deixando ir, ou deixe ir, alguma coisa assim. Então tem essa coisa de, nesse momento presente, parece que você está vivendo o aspecto emocional dessa coisa que aconteceu aqui, com essa potência da roda da fortuna, tá? Eu sempre falo que o 8 de copas é uma jornada de autoconhecimento, então de autodescoberta, de amor próprio. Talvez você esteve aqui numa dinâmica, eu sinto que para a maioria das pessoas a gente está falando de alguma coisa emocional mesmo, afetiva. Pode ser uma relação amorosa em que você se entregou muito, pode ser qualquer tipo de relação, mas que teve uma entrega emocional aqui, tá? Sempre falo dessas tacinhas todas empilhadinhas, arrumadinhas, cuidadas, lustradas, cheias de amor, que você ficou durante muito tempo, talvez aqui,
alimentando, cuidando, tá se doando. E talvez do outro lado a retribuição foi mínima. Talvez não tenha sido uma dinâmica recíproca. E chega um momento, não sei se a partir dessa revelação, dessa descoberta, dessa clareza, né, que você se afasta de tudo isso. É uma ruptura definitiva? Não. Eu não sinto que para a maioria das pessoas seja, tá? É uma jornada, eu vou ali me entender, eu vou ali de repente em busca dessa última taça que falta aqui para me completar, não vou ficar mais esperando que isso venha do outro. Talvez nem teve uma ruptura, talvez tenha só um afastamento. Lembra que eu falei que essa carta fala de um afastamento? Então eu me afasto de uma situação, de uma dinâmica, de uma pessoa aqui, de um relacionamento, para poder me entender emocionalmente, entender o que eu espero que venha do outro. E por que normalmente, como a gente está falando de ciclos repetitivos, né, toda vez que o 8 de copas aparece eu preciso falar sobre isso. Talvez não seja uma dinâmica com uma pessoa, talvez seja uma repetição, né, cíclica de padrões aqui em dinâmicas diferentes. Talvez a repetição aqui seja exatamente essa. Talvez a sua grande descoberta foi essa. Talvez você nem descobriu algo relacionado a alguém, uma coisa muito grande, tipo uma traição, uma revelação, sei lá. Talvez foi uma descoberta a respeito do seu próprio processo. Nossa, eu acabei de entender aqui, depois de anos e anos, que eu tenho um padrão repetitivo. Que eu sempre atraio pessoas que dão menos do que o que eu dou. Eu sempre entrego mais. Talvez eu lute, né, me esforce mais do que o outro. Talvez falte essa reciprocidade. Ou então você vive dinâmicas com pessoas que vão e vêm da sua vida, sabe? Essa carta às vezes fala sobre esse negócio do ghosting, sabe? Talvez não seja você que está se afastando, mas a pessoa. Pode ser numa mesma dinâmica. Eu tô falando de vários casos aqui para você ver o que vale para sua vida, tá? Mas o caminho, a interpretação vai ser a mesma. A gente ainda vai chegar lá na sacerdotisa. E no 7 de copas. Enfim, o 8 de copas pode falar dessa dinâmica repetitiva, de padrão também, dentro de uma mesma relação. Uma pessoa que sempre dá um perdido, que some aqui, que dá um ghosting. As coisas estão começando a esquentar, né? Tem aqui uma entrega e de repente essa pessoa se afasta. Inclusive, essa carta pode falar daquelas pessoas que são emocionalmente indisponíveis. Então talvez você entrega mais do que o outro porque o outro não tem o que entregar, ou não quer acessar isso, tá? Sabe quando a gente está se relacionando com uma pessoa e começa a ficar muito sério? Começa a ter uma entrega maior, a coisa começa a aprofundar e essa pessoa some? A gente está falando de tudo isso nessa carta, tá? Eu vou abrir um pouco mais para entender. A gente está caminhando aqui, é como se essa pessoa estivesse caminhando, né? Tá vendo que ela sai aqui na calada da noite, não quebrou nada, deixou tudo arrumadinho, por isso que eu tô falando que às vezes não teve uma ruptura, mas um afastamento. E ela sai na direção da alta sacerdotisa. É isso que essa pessoa tá buscando, eu sinto que é você, tá? De todas essas possibilidades, eu sinto que a maioria das pessoas com quem eu tô me conectando estão partindo nessa jornada. Tem um silêncio. A jornada da sacerdotisa, que você tá se encaminhando agora, é uma jornada de autoconhecimento, de silêncio, de introspecção. Ela sempre fala sobre todas essas questões, tá? Talvez você precisa fazer uma escolha mais à frente, porque a gente está falando de número 2, né? Talvez uma escolha relacionada a uma parceria, uma escolha relacionada a caminhos, que caminho que eu quero seguir, é isso aqui que eu quero para minha vida mesmo. E você parte aqui em silêncio, tem um afastamento mesmo, tá? Tem um recolhimento da sua energia para poder se entender suas emoções, seguir sua intuição. Essa carta é muito intuitiva. Então, se eu for tomar uma decisão aqui, se eu for fazer uma escolha, vai ser algo muito silencioso. Eu vou consultar a minha espiritualidade, a minha intuição. Ela fala de uma conexão com uma espiritualidade que te abençoa, te ilumina para poder fazer escolhas aqui também. E eu gosto muito dessa energia. Ela fala também de uma conexão com essa espiritualidade dentro ou fora de você, tá? Então, se você tá partindo nessa jornada, mas não sabe muito bem que caminho seguir, volta lá para essa sua conexão. Não sei que egrégora que você segue, que você gosta, que você se identifica. Eu sempre falo que eu tenho energias aqui do feminino, do sagrado feminino, né? Então, a gente pode estar falando de santas, de deusas, e dentro da tradição dos orixás, eu sinto muita energia de Iemanjá. Então, não sei, ir lá se conectar com essas águas profundas, dentro dessa egrégora que você gosta, sentar nesse colo, pedir essa orientação. Pode ser uma mãe também, talvez não uma mãe física, uma mãe que te gerou, porque a sacerdotisa é considerada uma mãe fria, né? Uma mãe que não gera.
Talvez uma mãe para um grupo específico, uma mãe de santo, uma orientadora espiritual, alguém que tenha muito conhecimento, porque a sacerdotisa tem muito conhecimento. Ela conhece o sagrado, ela conhece os mistérios, ela conhece o oculto, ela senta num trono aqui de muita sabedoria e ela pode te aconselhar nesse momento, tá? Pode ser uma energia externa, com certeza, pode, mas eu sinto que para a maioria é a sua própria energia. Dentro desse ciclo, se houve mesmo um ciclo repetitivo dentro de uma mesma dinâmica ou em várias dinâmicas, sempre repetindo um padrão, saiba que tudo isso trouxe um grande aprendizado para você. Eu falei aqui da energia do 8, né, que é essa coisa cíclica, repetitiva, a cobra engolindo o próprio rabo. Esse 8 na horizontal é um símbolo de sabedoria, a Lemniscata, né, que é um símbolo místico, esotérico de sabedoria. Que eles estão me falando aqui durante todo esse processo em que você se entregou, se esforçou, se doou, você adquiriu uma experiência que não seria possível em outras dinâmicas. Então usa isso a seu favor, tá? A carta que está no fundo do deck é o 7 de copas, então tem um quê de ilusão aqui, tá? Essa carta fala de realidades criadas, de ilusões, de fantasias, de projeções, de fuga. Talvez nesse momento eles estão pedindo para que você confronte tudo isso. Essas taças todas aqui que você deixou empilhadas e talvez para onde você ainda queira voltar, isso é uma realidade ou foi só uma criação da sua mente? Eu estou sentindo aqui uma jornada muito solitária. Cadê a outra parte? Qual a participação dessa outra figura, dessa pessoa aqui dentro dessa dinâmica, seja ela qual for, mas para a maioria de vocês é uma dinâmica amorosa? Cadê o outro lado aqui? Essa carta sempre vai falar da necessidade de você lidar com as coisas de forma concreta, tá? E entender o que é a criação aqui. Ela pode falar de expectativas também. Talvez você criou muitas expectativas, nutriu muito isso aqui porque você acreditou em algo que não é tão verdadeiro, tá? Essa carta fala de fuga também. Cuidado, quando você for fugir aqui dessa energia, cuidado para você não se perder em uma outra ilusão, em uma outra fantasia. Eles estão me falando aqui que um grupo específico pode ficar, às vezes, saindo de uma relação e entrando na outra. Precisa de uma pausa, tá? Precisa de um recolhimento antes que você saia de uma dinâmica para outra, para você mudar a sua frequência. Lembre que você vai atrair exatamente aquilo que você vibra. Então, se você acabou de sair de uma dinâmica que tinha essa característica toda de falta de reciprocidade, de desequilíbrio, de fantasia, enfim, e você vai para outra, provavelmente você vai repetir o mesmo padrão. Então, se você se reconhece nessa energia aqui de ciclos repetitivos, de padrões, talvez seja esse o caminho para quebrar com isso, tá? Fazer uma pausa e entender o que é a criação da minha mente, o que é fantasia, ilusão, e lidar com as coisas de forma mais realista, mais fria. A sacerdotisa, ela sempre esfria um pouco o emocional. Eles estão falando aqui que se você precisa tomar uma decisão, e talvez o que você vai questionar é: isso é real ou isso é fantasia da minha cabeça? Sou eu que estou criando ou isso existe de fato? O outro gosta de mim ou eu crio esse sentimento, sabe? Talvez o caminho aqui para você fazer uma escolha seja se afastar emocionalmente mesmo. Talvez usar mais a sua razão, não sei. E para onde é que você está fugindo com essas emoções todas? Essa carta fala sobre essa possibilidade, tá? De criar realidades. Ou de fugir porque não consegue lidar com tudo isso. Vamos abrir um pouco mais? Fica vindo essa informação aqui do sol, de uma revelação mesmo, tá? Como eu tenho você aqui cercado, agora que eu me dei conta. Você aqui, na energia do 8 de copas, é cercado de duas energias gigantes, que são dois arcanos maiores, né? Talvez essa intenção de revelar algo para você, de trazer essa virada de entendimento aqui, essa virada de chave, foi a sua própria espiritualidade interferindo aqui para quebrar com esse padrão, tá? Aceita isso. Eu sempre falo ali naquela carta no 7 de copas do tanto que é importante a gente se desiludir. Talvez a roda da fortuna aqui foi uma desilusão. Uma desilusão amorosa com uma pessoa específica ou com a própria energia do amor. Porque às vezes a gente fantasia, o amor pode ser uma droga. Uma droga mesmo, de alterar a nossa consciência, de criar realidades, porque essa carta fala sobre isso. Lembra que eu falei que tem uma coisa de fuga da realidade. Então, às vezes eu fujo da realidade e sou meio viciada nessa coisa do amor. Tá? Então, a sua espiritualidade está querendo que você confronte tudo isso agora. O que mais? O que vocês querem falar aqui para peixes? Peixes têm essa tendência mesmo, né, de se perder nessas águas tão profundas. O que é isso? O que abriu
reserva aqui para esse pisciano, essa pisciana. Rainha de Copas. Acabei de falar das águas profundas, né? Rainha de Copas é esse domínio. Eita, tem uma torre aqui. E de novo a energia do 7 de Copas, tá? Como tá no fundo do deck, é uma energia geral e tá um pouco na energia de futuro, lá na frente, atenção com essa coisa da criação de realidades, tá? Da fuga. De talvez entender o amor como esse lugar de fugir da realidade. Isso é muito presente aqui. Só que eu também tenho 2 magos aqui, 2 criadores de realidade. Pode ser que essa coisa de criar imagens, né, de criar realidades, de fantasiar, de iludir, venha do outro, tá? Então pode ser que no momento que você tenta se afastar dessa pessoa, tenta lidar com as coisas de forma muito prática, muito concreta, entendendo, né, essa jornada toda de autoconhecimento que a gente falou, essa pessoa te atraia novamente, te iludindo, criando mais uma fantasia, mais uma projeção. Atenção com isso, tá? Porque eu tenho 2 vezes o 7 de Copas, então pode ser uma coisa espelhada. Talvez a outra pessoa também tá fantasiando, talvez a outra pessoa também tá viajando aqui em relação a essa coisa de amor. Tá na hora de sentar, conversar. Eu não tenho espadas aqui e não tenho ouros, que espada simboliza o domínio da mente. Então tá faltando aqui uma mente estratégica, racional, prática, que confronte talvez essa ilusão criada, sabe, por um emocional confuso. E também a questão da comunicação. A espada simboliza a comunicação. Tá precisando, de repente, um entendimento aqui de expectativas. Alinhar expectativas, conversar, tá? Se você tem uma intenção de reconciliar aqui com essa energia, eu acho difícil, porque tem a torre aqui embaixo, mas se é essa a sua intenção de reconstruir alguma coisa depois de uma ruptura, depois de um afastamento, uma finalização, é possível. Mas primeiro você tem que saber exatamente o que você espera, o que é fantasia, o que é criação da sua mente, o que é realidade aqui, e isso precisa vir a partir do outro. Talvez conversar com a outra pessoa, vamos entender aqui essas nossas fantasias aqui recíprocas, vamos trazer para o concreto. O naipe de ouros, ele concretiza, ele materializa, ele traz aqui para a terra, ele tira essa cabeça que está muito ali viajando, entendeu? Está muito na ilusão, na projeção, e põe lá na terra, concretiza e diz, ok, o que a gente tem aqui? Vamos conversar a respeito? Eles estão me falando que pode ser, para algumas pessoas aqui, que tem uma coisa de idealizar, de projetar no nível do platônico. Sabe, quando eu amo platonicamente uma pessoa e eu crio ali várias realidades na minha cabeça, mas eu não comuniquei isso para essa pessoa, eu ainda não declarei, e talvez ainda nem exista relacionamento aqui, nem existe nada concreto, tá? Isso para grupos, tá? Eu tô tentando falar aqui para o máximo de energias que chega para mim. Embaixo da roda da fortuna eu tenho a Rainha de Copas. Lembra que eu falei para você da questão da sabedoria, que vem talvez de ciclos repetitivos? Toda vez que a gente fala de ciclos repetitivos, de padrões, né, de você preso aqui num loop infinito que nunca acaba, a gente está falando de karma. Eu entendo o karma como essa coisa, meio que uma prisão, né? Eu fico ali presa dentro de uma dinâmica, repetindo 300 vezes, com pessoas diferentes ou com a mesma pessoa, uma mesma história, porque tem um aprendizado para ser feito. E eu sempre falo que a partir do momento que a gente quebra, ou que a gente aprende, que a gente entende, que a gente traz consciência, lucidez, que é o contrário dessa energia, né? Lembra que eu falei da desilusão e do tanto que ela é importante? A partir do momento que eu tiro esse véu que cobre a realidade, que me ilude, eu lido com as coisas de forma muito concreta. E aí eu atinjo essa maturidade emocional. A Rainha de Copas é o domínio das águas, é o domínio do seu próprio emocional, tá? Então entenda todo esse acontecimento aqui, que eu sinto que para algumas pessoas foi realmente algo grande e foi inesperado. Essa é a palavra. Então pode ter sido uma finalização, tá? Uma torre gigantesca aí, um corte, não sei o que significou isso aqui para você, mas foi grande. Independe de você e independe do outro. Toda vez que a torre aparece junto com a roda da fortuna, então tô falando de algo inesperado mesmo. Eu vou jogar aqui o que pode ser, tá? Pode ter sido uma descoberta em relação a essa pessoa, talvez uma triangulação, uma traição, uma quebra de acordo, uma decepção qualquer, mas o que eles querem dizer aqui é que é maior do que vocês dois, ou vocês duas. Então,
Toda vez que a torre aparece, a gente está falando de uma intervenção da espiritualidade. Eles chegam aqui nesse momento para interferir mesmo e trazem essa informação, essa revelação para que você se afaste, nem que seja por um tempo, tá? Essa carta fala sobre essa possibilidade de dar um tempo para você se reorganizar, para você se reestruturar depois dessa ruptura toda gigante que aconteceu. Pode se reconstruir alguma coisa depois de uma torre? Pode, mas aqui precisamos de uma honestidade extrema, sabe? Consigo mesmo, no primeiro lugar, então eu vou realmente entender o que é ilusão, o que é criação, o que é fantasia e o que é realidade, mas também uma honestidade do outro lado. O outro lado precisa ser muito honesto consigo mesmo e com você. Gente, tá faltando comunicação aqui. O mago é o domínio da comunicação, uma energia de Mercúrio. Eu tenho 2 vezes a energia virginiana aqui. Não sei se você tá lidando com virgem. É seu oposto complementar, né? Então talvez seja exatamente isso, tá querendo te puxar da energia pisciana, que é muito, né, perdida nas próprias águas, nas próprias emoções, tem uma tendência a fantasiar mesmo, criar realidades, tá querendo te trazer pra terra. A energia virginiana é pé no chão. Desce daí, ô peixes, e vem olhar pra realidade, com o que você tá lidando aqui, tá? A carta da torre, ela pode simbolizar uma ruptura. Eu falei de um afastamento, então pode ser que você vá ali, se afaste por um período, vai nessa jornada toda de autoconhecimento, de entendimento das próprias águas. É uma jornada de cura, tá? E pode ser que a partir disso, quando você volta dessa jornada, você realmente não queira mais isso aqui, tá? E aí vem a torre de vez. Eu sempre falo que não é a gente que provoca a torre, né? É um arcano maior, não depende da gente. Mas às vezes o melhor que a gente faz é sair de baixo e deixar cair. Eu não sei se você manteve aqui durante muito tempo essa estrutura, se houve um empenho, um esforço, principalmente no sentido emocional, né? Dando mais do que recebendo para manter toda essa estrutura. Mas ela não se sustenta. E ela não pode ser sustentada por você sozinho. Por você sozinha. Tem que ter a troca aqui do outro, tá? Tem que ter a participação do outro, não só no sentido de te manipular. Atenção aqui com a questão da manipulação, tá? Essa carta fala de manipulação, de uma pessoa que cria realidades, que pega esse seu emocional e te leva de novo para aquela energia de confusão. A partir do momento que você tenta romper, tenta se afastar definitivamente disso aqui, essa pessoa te puxa de volta. Eu não sei qual é a dinâmica a dinâmica principal dessa relação. Mas eles estão me alertando em relação a isso, tá? Talvez está na hora de um silêncio, de uma introspecção, de um afastamento. Talvez por isso que não tem espadas aqui. Então toma seu tempo, tira seu tempo aqui para avaliar melhor essa situação. Se você precisar ficar recolhido em silêncio, talvez não se comunicar mesmo. Se você ainda vai tomar uma decisão, faça isso com calma. Não tem pressa, não tem nenhuma energia aqui de pressa, tá? De rapidez, de impulsividade. O que é isso? O que vocês querem falar mais para peixes? Abre aqui um pouco essa energia. Peixes. Abril de 2024. 3 de paus. Eu gosto dessa energia. O 3 de paus fala de lá na frente você abrindo de novo a possibilidade de agir, tá? Então se você se retira, se você fica em silêncio, mais à frente tem uma energia de movimento de novo. O 3 de paus, ele fala sempre dessa possibilidade de você abrir um leque de opções na sua frente. Então, se você está preso aqui numa dinâmica com essa pessoa e não consegue se liberar, porque essa pessoa sempre te traz de novo, te prende, não sei o que é isso aqui, te ilude, né? Cria uma ilusão de novo. Eles estão falando para você olhar para os lados, olhar para suas outras possibilidades, tá? Tá vendo essa pessoa aqui, né? Colocando as coisas em perspectiva, né? Antes de entrar no mar, é uma surfista, né? Antes de entrar no mar, ela está avaliando todas as possibilidades, todas as opções. Tem um quê de estratégia aqui. Talvez essa pausa, esse afastamento e esse silêncio seja para você recalcular, mas não coloque sua energia antes de saber onde você está entrando, tá? Você tem que ter muita perspicácia aqui. Antes de você pular, você precisa saber exatamente o que te espera lá do outro lado. E não colocar isso sabe aquela coisa de colocar todos os ovos numa só vasilhinha ali, eu não lembro o nome, numa só caixa? Não é esse o termo, não. Estão falando para você olhar para as outras possibilidades. Talvez você está preso aqui nessa dinâmica com essa única pessoa, com essa mesma pessoa, isso já não traz mais tanta satisfação, você já está meio desiludido, meio frustrado. Estão falando para você olhar para os lados, veja as suas outras possibilidades.
Eu gosto dessa energia. Essa energia fala do sol nascendo de novo, sabe? De você voltando a sonhar, voltando a se movimentar, voltando a acreditar. Depende muito de você, tá? 4 de pentáculos, se proteja. E o sol. Vai ter felicidade lá na frente. Você vai se encontrar novamente, mas eu sinto que isso vem muito de dentro, tá? O sol ficou aparecendo várias vezes aqui. Ele tá aqui no fundo desse deck. E ele apareceu nesse outro quando eu estava embaralhando. E num primeiro momento eu entendi como essa questão da revelação, né? Talvez essa roda da fortuna que surgiu foi uma revelação, algo que você acessou, enfim. E agora ele aparece para mim como essa promessa de felicidade. Existe felicidade para além dessa situação repetitiva, tá? Lembra que eu falei que você quebra o karma, você rompe com ciclos repetitivos a partir do momento que você toma consciência. O sol fala dessa consciência. Ele fala dessa iluminação. Eu lembrei aqui da carta do enforcado, que é a sua carta, né? O arcano maior que representa peixes, que tem aquela figura ali de cabeça para baixo, não sei se vocês lembram, tá numa posição muito desafiadora, numa estagnação, numa procrastinação, vitimismo, é uma carta muito sofrida, mas a mente dessa pessoa, né? A mente ali daquela figura da imagem, ela tá iluminada, tem um sol nessa mente. Então, lembra, eu sempre falo isso aqui, vou repetir várias vezes, que a melhor forma de você sair de um padrão repetitivo, de um ciclo, seja com a mesma pessoa, com várias pessoas na mesma dinâmica, é você tomando consciência, tá? Lembra que lá no começo eu falei que talvez essa revelação ela foi interna? Foi você entendendo aqui seus processos, percebendo o seu papel dentro dessa estrutura, percebendo que você dava mais do que recebia, percebendo a falta de reciprocidade, percebendo o padrão repetitivo. Às vezes eu jogo para pessoas aqui no particular e a pessoa só no jogo, na leitura, que se dá conta de que tem um padrão repetitivo. Aí ela para pensar, peraí, vai voltando lá atrás e vendo que existe um padrão. Eles estão pedindo para você ter essa lucidez toda agora, tá? O sol, ele lança luz nisso que é ilusório, nisso que é fantasioso. E mais uma vez eu falo da importância da gente se desiludir. É melhor lidar com as coisas tal como elas são, né? Sem fantasia, sem projeção. Dói, machuca, mas você tá seguro. Tem uma segurança ali, eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui, tá? Então tem essa informação do sol como revelação, como tomada de uma consciência. Então talvez o seu processo aqui de autoconhecimento seja exatamente esse. Você pode fazer esse processo de autoconhecimento todo voltado para dentro. Você pode pedir a participação de uma pessoa externa a você. Lembra que eu falei da sacerdotisa como uma pessoa muito sábia, uma presença espiritual muito madura, que tem o que trocar aqui com você, que pode trazer essa iluminação. A sacerdotisa está junto com a carta do sol, então pode ser sim, tá? Pode ser sua própria espiritualidade. A sacerdotisa, ela acessa informações de uma forma intuitiva, através de revelações em sonhos, através de revelações de todo tipo, mas fala de uma clareza na mente. Então, nesse processo de afastamento, perceba o que chega para você, tá? Como tem uma coisa muito introspectiva, muito silenciosa, você pode acessar também essas informações de um mestre interior ou de um mestre espiritual através da meditação. Então experimenta para você, de repente, se afastar, se recolher, ficar quietinho, meditar e a partir dessas meditações receber a revelação que você precisa aqui, tá? Que te traga lucidez. E a partir dessa tomada de consciência você quebra com esse padrão. Encerra, não repete mais. Teve uma pessoa que perguntou para mim, eu ainda não consegui responder, em um dos comentários, como que a gente faz para quebrar padrões repetitivos? Eu acabei de falar aqui. Esse é um dos caminhos. Eu não detenho verdade nenhuma, eles que me ensinam isso aqui, mas parte de uma jornada silenciosa, de introspecção, de conhecimento. O que em você alimenta esse padrão também, sabe? O que tem de fantasia, de projeção, o que você projeta no outro também. Falta um pouco aqui do pé na realidade, que é a energia virginiana que eu falei, tá? E a única carta de ouros que eu tenho aqui no centro, talvez por isso que eu fiquei demorando para chegar nela, é o 4 de pentáculos. O 4 de pentáculos mostra essa pessoa que se abraça, né? Se apega a alguma coisa. Então tem várias interpretações. Aqui eu sinto que para alguns tem alguns sentidos. Primeiro, pode ser que você não permita que essa ruptura aconteça, então você também alimenta essa ida e vinda dessa pessoa ou dessas pessoas no mesmo ciclo, porque tem uma coisa aqui de proteção e de apego.
A gente sempre tem um ganho secundário, tá? Tem que entender, talvez você precise fazer um processo terapêutico ou uma cura espiritual. Tem várias formas de você acessar isso. Ou através da aproximação com essa espiritualidade. Mas tem alguma coisa que faz você segurar isso aqui também. Que você não solta, tá? Tá vendo que essa pessoa abraça aqui essa bolsa, né? E traz pra junto do peito. Tem uma dificuldade de soltar. Tem uma dificuldade de deixar ir, tá? Então pode ser que a pessoa tenta se afastar de você, então inverte aí os papéis. A pessoa tenta se afastar, ela parte nessa jornada, às vezes rompe mesmo, termina, encerra com isso aqui de uma forma até meio agressiva, violenta, não sei. E você também traz de volta essa pessoa. Não sei, encerra com isso aqui. Se você já percebeu que daqui não vai vir algo mais estável, algo mais seguro, faz um divórcio energético, faz um encerramento disso aqui, faz um Ho'oponopono, uma cura. Se não é possível a comunicação diretamente com essa pessoa, porque talvez você não consegue mesmo, trabalha no espiritual. Eu aceito essa finalização, espiritualidade me ajuda a aceitar isso aqui. Tira isso da minha vida. Eu quero manifestar coisas novas, eu quero essa abertura, sabe, de caminhos. Eu quero experimentar o mundo de forma livre, de forma desapegada. Eu não quero mais repetir esse padrão. Então tudo isso seriam formas de você encerrar com padrões repetitivos, tá? O 4 de Pentáculos fala de uma pessoa controladora também. Eu não solto porque eu quero ter o controle da situação. Esse controle não está te fazendo bem, está te levando sempre para o mesmo caminho, sempre para o mesmo lugar. E eu sinto que é um lugar de ilusão. Tem uma fantasia aqui, isso não é real, é o que eles estão me dizendo. Deixa eu puxar aqui uma última carta do oráculo para vocês. Fez sentido? Tá fazendo sentido? Comenta aí para mim, para eu ver que eu não estou jogando sozinha, que às vezes eu fico numa solidão aqui. O que vocês querem falar para peixes? Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em peixes. O que é isso? Do que a gente está falando aqui? Uma última mensagem para peixes. Mãe Terra, lembra que eu falei tanto da necessidade de você vir para a Terra, botar os pés no chão? Sinta-se amado e confortado. Então, se você está buscando esse amor, talvez em lugares de criação, de fantasia, de ilusão, eles estão pedindo para você vir para a Terra porque você vai se sentir amado e confortado aqui, na realidade. Talvez não por essa pessoa, mas por pessoas que te cercam e a própria energia da Mãe Terra, né, te abraçando, te acolhendo. A realidade não é tão ruim quanto você imagina. Talvez essa ilusão seja ruim, sabe? Essa realidade que você cria aqui, talvez ela seja muito mais frustrante, vazia, e você voltando para a Terra, lidando com outras opções, com outras possibilidades, você vai ver que aqui você tem amor, aqui você tem conforto, aqui você tem um abraço, um acolhimento. E a energia do verão aprecia o júbilo e a luz, junto com a carta do Sol, né? Tem essa coisa mesmo de vir para a luz. Vai para a luz, corre para a luz, aceita as coisas como elas são, peça essa iluminação, esse entendimento, essa tomada de consciência, tá? Eu sinto que é essa energia que se aproxima de você. Já vem se aproximando, mas no mês de abril se intensifica. Peixes, gostou da leitura? Eu gostei muito, profunda, como não poderia deixar de ser, né, para um pisciano. É isso, se você gostou, dá o seu like agora para apoiar o meu trabalho. Vai lá dar uma olhada na sua playlist, talvez tenha alguma informação ali, tem leituras de amor, principalmente, são todas atemporais, tá? Toda a playlist de peixes de amor é atemporal. E é isso, espero que você tenha gostado, comenta, compartilha e a gente se vê nos próximos meses. Um ótimo mês de abril para você, feliz ano novo, beijo, tchau, tchau.